Caríssimos irmãos e irmãs do Ser Luz, uma boa noite. O tema de nosso estudo de hoje, Bem-aventurados os puros de coração, está no capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo. É uma bem-aventurança trazida por Jesus. Bem-aventurados os puros de coração, porque eles verão a Deus. Essa bem-aventurança está inserida em mais outras bem-aventuranças que Jesus traz, quando dirige sua palavra à população, ele que estava no alto de um monte e a multidão lá embaixo ouvindo as suas palavras. Segundo o relato de Mateus. Então ali Jesus discorre as bem-aventuranças, o Sermão do Monte. E nesse sermão existe 7 bem-aventuranças, que é como que se fosse um percurso, uma trajetória, um caminho a ser seguido pelo homem na sua trajetória evolutiva. Então essas bem-aventuranças se tornam para todos nós um processo de trabalho que devemos construir em nós mesmos para atingirmos a perfeição, atingirmos o encontro com o Cristo, o encontro com o nosso Pai Celestial. Depois tem mais 2 bem-aventuranças, depois dessas 7, a 8ª e a 9ª, que trata de circunstâncias que podem ou não acontecer durante essa trajetória evolutiva nossa. Questões de tristeza, ele fala da tristeza, bem-aventurados tristes, e também questão da perseguição, que pode acontecer ou não à pessoa durante a evolução. Mas essas 7 primeiras bem-aventuranças trazidas por Jesus é realmente um roteiro. Ali é expresso o caminho da verdade e da vida, ou seja, é a alma do Cristo, o Sermão da Montanha, ele que diz que era o caminho da verdade e da vida. Na sua orientação do Sermão do Monte, ele expressa ali um roteiro seguro para as nossas vidas. Isso é tão interessante que vários pensadores falam sobre isso, e Humberto Roden diz o seguinte, que se perdesse todos os livros sacros da humanidade, mas não perdesse o Sermão do Monte, nada estaria perdido. Ou seja, o Sermão do Monte é um roteiro seguro e suficiente para que todos nós possamos encontrar o Cristo dentro de nós e manifestar em nós o reino dos céus. Pois bem, nós falamos dessas bem-aventuranças, a pureza do coração, ela é a 6ª bem-aventurança. A primeira começa ali dizendo, bem-aventurado os mendigos do Espírito, ou seja, aquele que na humildade de reconhecer-se pobre dos valores verdadeiros do Espírito, ainda incipiente, ele então busca, como um mendigo, a mendigar, não coisas materiais, mas agora, por querer encontrar o caminho de ligação ao Cristo, procurar os valores espirituais, procurar o Espírito. Depois ele passa ali pelas lágrimas, né? Bem-aventurados que choram as dores advindas desse desapego, ao perceber-se que precisa desapegar das questões materiais, ligar-se aos valores do Espírito, porque esses são os valores fundamentais da alma, e aqueles que sobrevivem, ou que sobrepõem-se ao ser humano, se ele quer entrar no reino da vida eterna. Né? Aí depois, na próxima bem-aventurança, o cidadão, nesse percurso de encontrar o Cristo,
percebe que a violência não conquista esses valores espirituais. Então busca a mansidão. E aí ele herda, né, o reino da terra, que é para continuar aqui na terra, num clima de pacificação, encontrar esses outros valores mais profundos da alma que o levem a encontrar com o Pai Celestial e se tornar um filho dele, né? E aí depois vem mais uma bem-aventurança, que é a fome pela busca da justiça e da perfeição. Então, quer dizer, a fome não é mais dos interesses materiais, as preocupações, o devotamento, a busca firme são pelos valores da perfeição e da justiça. Ele não quer nada que não seja justo e nem que seja perfeito. Então ele está nesse caminho ascensional de busca desse reino de amor, que é o reino trazido pelo nosso Pai. Aí depois aparece uma outra bem-aventurança, né, que é da compaixão, da misericórdia. Ele vê que tudo isso não é só para ele, mas que ele precisa unir-se amorosamente aos demais irmãos. Se ele quiser encontrar esse reino dos céus, ele não vai sozinho. Então ele começa a ter compaixão, a ter misericórdia para com os seus semelhantes, para com tudo e para com todos, e começa então a se unificar aos seus irmãos, a se tornar um com eles, ou seja, as suas dores são também as minhas dores, né? Como Cristo fez, tomou para si as suas dores, né? Dando-nos o exemplo desse caminho. Então a gente pode ir observando que nessa trajetória evolutiva, nós vamos vendo aí o exemplo do Cristo como sendo um modelo para as nossas vidas. Aí depois vem lá a sexta, que é a que nós tratamos na noite de hoje, que é bem-aventurado os que têm puro o coração, porque esses verão a Deus. Então, ver a Deus é aquela situação de estar em sintonia com o Pai Celestial e poder enxergar, não com os olhos do corpo, mas enxergar no sentido de perceber, de sentir e de viver o reino dos céus dentro de si. Então ele compreende, percebe e vê a Deus nessa situação mais desenvolvida da mente, que é um olhar espiritual, né? Aí depois dessa sexta, naturalmente, que vem a 7, né, que é a pacificação. Bem-aventurados os pacificadores, porque serão chamados filhos de Deus. E ser filho de Deus é participar, é ser co-criador junto com Ele nas tarefas da evolução do nosso universo. E aí a gente vê o exemplo de Jesus, como que atingiu essa plenitude evolutiva, e ele então mesmo diz que eu e o Pai somos um, né? E ele faz toda a vontade do Pai. Então mostra essa união profunda com o Pai Celestial. Então esse caminho, esse modelo trazido por Jesus, e é um modelo que não foi trazido só com palavras, mas com exemplos, nos dá o roteiro seguro de como que é que nós saímos da nossa simplicidade, da nossa ignorância e atingimos a plenitude, a perfeição espiritual. Então, ver o reino de Deus, enxergar o reino de Deus, ser um bem-aventurado por ter puro coração, é um processo evolutivo em todos nós, que a cada dia nós vamos nos tornando aquilo que a gente quer. E se nós queremos seguir o Cristo, é seguir essa cartilha que Jesus nos dá, né? Bom, nós vamos ver um pouco, então, sobre o significado desta bem-aventurança. Ou seja, como que é o nível do ser humano, em que nível esse ser humano está, para poder dizer, eu tenho puro o coração. Então a gente vai começar a perceber um sentido de pureza diferente. Não aquela pureza que normalmente
no passado as religiões traziam, que era aquela pureza mais sexual, né? E existia o celibatismo dentro da igreja, que era porque a impureza em relação ao sexo, né? É, e a gente vai perceber que não é isso. Essa bem-aventurança da pureza do coração é a limpeza, nós limparmos o nosso coração. A pureza, então, no sentido de renúncia, de ausência total de apego, de nudez, porque nada possuímos de nosso. Tudo o que temos, tudo o que possuímos é concedido por um empréstimo temporário. Deus nos concede instrumentos, meios, alavancas para que nós nos impulsionemos para a conquista da total consciência do reino de Deus. Como já dizia Paulo, o apóstolo Paulo, na primeira carta a Timóteo, no capítulo 6, versículo 7, diz: nada trouxemos para esse mundo e nada poderemos dele levar. Então, quando nós nos limpamos o nosso coração, quando a gente busca essa pureza de coração, nós estamos livres, estamos nus de posses, não só de posses materiais, mas também do desapego, até mesmo de nossos desejos, desligados inclusive da nossa própria personalidade. Não é mais a nossa pessoa humana que deve viver, como dizia Paulo, né? Não sou eu quem vivo, quer dizer, não é a pessoa do Paulo mais quem vive, mas é o Cristo que vive em mim. Então, essa é a tarefa nossa daquele que tem puro coração. Ele não se enxerga a si mesmo somente, ele se vê unido aos demais, como todos nós somos filhos de Deus. E nós enxergamos isso pela mesma ótica do Cristo, aquela ótica do amor, né? Então nós vamos enxergar isso através do amor acendrado e verdadeiro a tudo e a todos, né? E interessante que é bem de acordo com o significado que traz o evangelista, que escreveu em grego, do que significa essa pureza. Então ele diz lá no grego que é tudo aquilo que é puro por não ter mistura. Então não está misturado, que é isento, desembaraçado, livre, limpo de qualquer agregação, ou seja, puro em espírito. Ou seja, ali toda a manifestação é do espírito, sem nenhum laivo de paixão terrena, mas todas voltadas pelo Espírito Divino. Todas estas vontades manifestando a própria vontade de Deus. Aí sim nós trazemos o coração puro. E é interessante que essa é uma realidade tão grande que mesmo lá na Bíblia, lá nos Salmos, né, tem um salmo que diz praticamente isso aí dessa bem-aventurança. O que vem a provar também o que Jesus diz que não veio para destruir a lei, mas dar complemento. Então lá diz o seguinte, no Salmo 24, capítulo 3 a 5. Quem há de subir na montanha do Senhor? Ou seja, quem obterá a realização elevada do encontro com Cristo? Aí, quem há de permanecer na sua morada santa? Ou seja, permanecer não só ter estado lá, mas ter chegado lá e lá permanecer na morada santa, né? Então aí diz o Salmo, né? Já agora no item 4, né? O que tem as mãos inocentes e o coração puro. O que não inclina aos desejos da vaidade, nem jura para enganar o seu próximo. Veja bem, a inocência das mãos, que tem as mãos inocentes, é aquelas que suas ações são inocentes, são puras, né? Não só nas mãos, nas ações, mas também no coração, ou seja, no sentimento. Que não inclina à vaidade, né? E vem também isso aí ele complementa, né? Que este alcançará a bênção do Senhor.
E a gente observa que o Kardec, né, coloca isso, né, que reconhece o verdadeiro espírita pela sua transformação moral e pelo esforço em domar as suas más inclinações. Assim como esse, então, que começa a purificar o seu coração, né? Que não deixa se inclinar pelos desejos da vaidade, do orgulho e do egoísmo. Né? Então, meus caros amigos, o espírito que atinge essa pureza de coração está em harmonia integral com tudo e com todos. Vive na absoluta fraternidade, porque se tornou um com Cristo. Manifesta a compreensão total e sua vida é um sacrifício em prol do próximo. Bem-aventurados puros de coração está em sintonia direta com aquele pensamento, né, trazido por Jesus na prece dominical. Quando Jesus nos ensina o Pai Nosso, ele diz: venha a nós o teu reino, ou seja, essa pureza do reino dos céus deve se manifestar em nós. Então, quando a bem-aventurança dos puros de coração, porque virão a Deus, está em comunhão direta, em sintonia direta com a prece do Pai Nosso, naquela frase em que ele diz: venha a nós o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. Então, no meu coração, a vontade não é mais a minha, da minha personagem humana, mas é a manifestação da vontade do Pai em mim. Ou seja, eu estou fazendo o Natal do Cristo. Eu estou deixando Cristo nascer no meu coração e me conduzir a minha vida de tal forma que eu me torne um com Cristo. Eu e o Cristo somos um, disse já Jesus. Eu vim para que vós sejais um comigo, como eu sou um com o Pai. Então veja só que lição de amor essa do Cristo. O exemplo total de amor, o desapego ao egoísmo, à vaidade, ao orgulho. O Cristo, quer dizer, não tem essa vaidade, esse orgulho, dizer, olha, eu sou um com o meu Pai, eu sou eu, né? Não, ele diz que todos nós podemos ser exatamente iguais a ele. Em outra palavra, ele dizia isso. Vós podeis fazer tudo o que eu faço e muito mais. Então, quer dizer, ele não tem a pretensão de se achar que é o Filho de Deus, que é só ele que pode atingir essa condição e que nós somos os seus tutelados para sempre. Não, ele está nos dizendo que nossa tarefa, a nossa finalidade é nos unificar a ele. E para nos unir a ele, devemos purificar o nosso coração, trazer o nosso coração puro e livre, isento de qualquer maldade, de qualquer preconceito, né? Para que a vontade de Deus, a lei divina, se manifeste total e plenamente em nós. Então, assim, quando a gente chega nessa posição, a verdade, aquela verdade do reino dos céus, é sentida em toda a sua amplitude por aquele que está com o coração puro. O homem, então, consegue entregar-se, né, ao sacrifício de si mesmo em benefício da coletividade, assim como fez o Cristo. O Cristo não titubeou, não fugiu da cruz que é o símbolo da salvação, ou seja, eu entrego a minha vida em prol, em benefício dos demais, porque os demais são a minha vida. Paulo dizia, né, que nós somos do Cristo, né? E de fato, nós somos tutelados pelo Cristo para chegarmos à condição onde ele está. Então, com esse coração limpo e vazio, para nele abrigar somente o Cristo, nós então superaremos as nossas emoções e a essa altura, né,
dessas emoções, a alma ama completamente. Por quê? Porque tirou todo o personalismo. Ele não ama buscando alguma coisa em troca. Ele ama e pronto. Ele ama e o amor se estabelece. Tal qual uma lâmpada que se acende. Ela ilumina a si própria, né? Dentro ali da sua estrutura de lâmpada, mas a sua luz irradia igualmente e clareia todo o ambiente. Então assim é o coração daquele que ama. Ele ama a si e ao próximo da mesma forma. Amar ao próximo como a si mesmo, Jesus diz, né? Nessa palavra. Então nós precisamos de agir, purificar o nosso coração para que ele possa estar translúcido ao refletir, ao manifestar a luz do Cristo que deseja habitar em todos nós. Então, meus amigos, este bem-aventurado por ter o coração puro, porque verá a Deus, esse espírito percorreu o caminho da verdade e da vida e manifestou essa vida em si. E essa vida, essa verdade é o Cristo manifestando todo o poder do seu Pai Celestial, que é o nosso Pai Celestial. Então Jesus é o nosso guia e o nosso modelo. O guia a ser observado, seguido, amado e amado como a qualquer um outro irmão nosso. Então nós precisamos de quebrar os nossos preconceitos quanto às dores do próximo e tomá-las para nós. Não no sentido de viver essas dores para nós, mas de tomá-la no sentido da compaixão e da misericórdia e perceber que todos nós precisamos ter uma vida amorosa e boa. E assim sendo, encerrando as nossas palavras, agradecendo a atenção de todos, pedimos a Jesus que continue a nos abençoar e a nos iluminar sempre, para que possamos manifestar a sua vontade, hoje e sempre em nossos corações. Uma boa noite a todos.